Talvez você se pergunte como funciona o entardecer e o amanhecer no modelo Terra plana. Muitos desacreditam desse modelo, fazendo esse simples questionamento. Talvez alguns terraplanistas responderão que é pelo efeito da perspectiva, mas essa é só uma pequena parte da resposta, não é a única razão. Esse era um problema para resolver. Então, o Dr. Zak, junto com Sandor Zekelin e Steven Torrey, começaram a investigar esse fenômeno e depois de encontrar a resposta, puderam entender melhor o modelo da Terra plana. Steve Torrey havia criado uma simulação da Terra plana em seu programa 3D, mas faltava algo muito importante, e esse algo era a atmosfera. Ainda que no princípio ele não tinha nem ideia como adicionar a atmosfera em seu modelo 3D. Se você observar em qualquer animação de Terra plana, sempre falta a atmosfera. É como desenhar a Terra plana no vazio do espaço, por isso o Sol nunca entardece na Terra plana, porque não há refração. Mas alguma vez vocês já viram uma animação no modelo da Terra esférica com efeito da atmosfera? Não estamos falando só em desenhar as nuvens no ar, mas fazer eles funcionarem como na vida real. Os científicos sabem como funciona a refração e a atmosfera, mas nunca adicionam em suas animações. Se eles fizessem, o Sol nunca entardeceria, como eles afirmam. Isso dá para comprovar. A ciência moderna afirma que o Sol aparente entardece depois do Sol real, graças à atmosfera e aos efeitos da refração atmosférica. Então, quando vemos o Sol aparente por cima do horizonte, isso é só o reflexo do Sol real que já desapareceu. Mas se adicionamos a atmosfera ao modelo 3D da Terra esférica, faz o mesmo que o modelo da Terra plana. O Sol aparente baixa primeiro e acompanha o Sol real, ou seja, passa ao contrário a refração que nos ensinaram oficialmente. A atmosfera é algo que não se pode ignorar. Seria como olhar o Sol com os óculos. A atmosfera é como uma lente. É como se fôssemos os peixes dentro do mar, tendo água em cima. A atmosfera pode mudar toda a visão que temos do Sol. Para provar isso, tiveram que adicionar à atmosfera o modelo Steve, mas não era algo simples. Então Steve Torrey percebeu que em seu programa era capaz de modelar a atmosfera exatamente e construiu todas as capas da atmosfera. De repente, tudo começou a ter sentido no modelo Terra plana, absolutamente tudo. O Sol começou a amanhecer e entardecer e começou a coincidir com a realidade do que, como fazem no modelo esférico. Com o software Cinema 4D, puderam modelar a atmosfera com grande precisão, mediante a configuração da refração. Não basta somente desenhar e fazer ela ficar visível, mas desenhar as capas com os efeitos reais sobre a luz do Sol. Uma vez feito isso, começaram a comparar com a vida real, com os vídeos reais do Sol, equiparando-o com o modelo da Terra plana e o modelo da Terra esférica. E se reproduzimos os 3 vídeos ao mesmo tempo, não poderás distinguir qual é o modelo da Terra plana, porque eles são iguais os da vida real. Muitos científicos acreditam que o modelo da Terra plana não pode funcionar, porque não podem representar o entardecer e amanhecer, mas essa equipe vai decifrar. E o que vão dizer? Tudo o que fizeram para que o modelo funcionasse foi adicionar a atmosfera exatamente como representa a ciência, e eles não inventaram. E resolver esse problema não significa que tudo já se resolveu, ainda tem o problema dos ângulos de elevação. Porque o Sol nunca está em sua posição real, o que vemos é o Sol aparente. O Sol não está onde você acredita estar. Se você quer triangular o Sol, não vai ser correto o seu resultado, porque a sombra será do Sol aparente e não a do Sol real. O ângulo da elevação que se mede com um sextante ou com outras ferramentas não é o ângulo da posição real, é somente o ângulo do Sol aparente ou falso. A equipe continua trabalhando para localizar o Sol verdadeiro, aquele que nunca vemos. Uma vez localizado, se poderá medir os ângulos de elevação exatos da posição real do Sol. E quando isso aconteça, poderemos desenhar o mapa da Terra plana desde zero. Não se pode continuar desenhando o mapa da Terra plana com o método de triangulação, porque estaria triangulando uma posição falsa do Sol.
Triangular o Sol desde 3 posições ou mais diferentes é como triangular 3 Sols ou mais ao mesmo tempo. Isso nunca vai nos dar um número preciso. Quando o Sol está diretamente sobre nós, a refração é quase zero, mas não pode dizer onde está o Sol verdadeiro. Quando se distancia para o oeste, a atmosfera cria uma imagem do Sol para cada olho. A refração muda a posição do Sol. Então, qualquer pessoa que olhe o Sol desde o mesmo ângulo, mas de outra cidade, vai ver o Sol aparente em outra posição, mas ninguém pode ver o Sol em posição real. Então, se você tentar triangular o Sol, não vai conseguir tirar uma distância exata. Isso é como tentar triangular o arco-íris. A ciência oficial está de acordo com isso e admite que não se pode triangular o Sol desde a Terra. Então, a distância e seu tamanho é desconhecido. Eratóstenes decidiu que a Terra não é plana porque não havia modo que os ângulos de elevação do Sol tivessem sentido, mas ele não tinha ideia do que era a atmosfera e a ignorou por completo. Não levou em conta seus cálculos, supôs que os raios do Sol viajavam em linhas retas paralelas para que seus cálculos funcionassem. Se não levamos em conta a atmosfera, os cálculos não serão corretos, inclusive se você prova que tenha sentido. Para maior detalhe disso, veja o vídeo anterior sobre o experimento de Eratóstenes. Agora sabemos que a atmosfera curva a luz. Então, se os raios do Sol se curvam, os cálculos de Eratóstenes não têm sentido, são incorretos. Esse é o modelo que Steven Torrey criou. Assim é como o amanhecer e entardecer começaram a funcionar na Terra plana, quando adicionaram a atmosfera, como a realidade. O mesmo acontece com a Lua e as estrelas. Vemos como se elevam e ocultam adicionando a atmosfera ao modelo, assim como é na vida real. Adicionaram a atmosfera e seu efeito sobre a luz do Sol ao modelo Terra plana no programa de cinema 4D, e esse software fez com que o Sol aparente baixasse, e esse efeito fez o programa quando se adicionou a atmosfera. Eles não inventaram. Isso se pode demonstrar com elementos físicos, para ver a perspectiva e a refração em ação. Vamos ver mais adiante. O Dr. Zach e Steven Torrey continuaram investigando esse assunto e encontraram a maneira de demonstrar como ocorre o Star Trail desde diferentes ocasiões, usando o modelo Steven de Terra plana como atmosfera adicionada. Assim vemos o campo de estrelas se tiramos a atmosfera. O lugar é Tenerife, Espanha. A lente que se utilizou aqui tem 122 graus de campo de visão. Como você pode observar, as estrelas nunca baixam, porque estão muito acima para que a perspectiva faça se levantar e se esconder. Sua altitude agora é perto de 4.000 milhas. Esse número é bastante exato e coincide com a saída e posta que mostra o programa estelário. Agora vamos ver o mesmo vídeo, mas com a atmosfera adicionada. Como pode ver, a vista mudou completamente. O Star Trail, o movimento das estrelas, se vê exatamente como a imagem original. Aqui estão os dois vídeos, o de cima com a atmosfera adicionada e o de baixo sem ela. Isso se pode simular com qualquer localização da Terra. Aqui está outra prova na França. Comparem com a imagem original. E aqui está como o Sol amanhece e entardece em Salinas, Califórnia. Sempre tem que fazer ajuste à altura de tudo. Mas a atmosfera realmente faz subir e baixar o Sol, a Lua e as estrelas corretamente. Aqui está o exemplo do segmento e movimento da Lua. A atmosfera foi a chave para resolver esse problema. Essa é uma vista rápida das estrelas em AutoCAD. Assim poderás entender como o Dr. Zach e sua equipe desenhou em cinema 4D. Todas as estrelas que vê no modelo estão a 4.000 milhas acima, e os ângulos das estrelas são precisos e coincidem com a ciência moderna, e eles não inventaram. Essa folha de Excel do lado esquerdo da tela mostra todos os dados que se utilizaram. Aqui tem uma vista das estrelas olhando para o sul desde o Brasil, na Terra plana com a atmosfera adicionada.
Isso deveria ser suficiente para que alguns vejam que, seja onde estivermos na Terra plana, o Sol e as estrelas sairão e se ocultarão. E se não se parece com a vida real, então tente entender ajustando o mapa e a altura de todos os objetos no céu. Isso pode solucionar o problema. Todavia, não se sabe com certeza a altura de tudo tão pouco como se vê no mapa real. Mas o importante é que a atmosfera faz com que todo o céu se eleve e se oculte nessa simulação, feita em um cinema 4D. Agora veremos como se comprova o efeito da atmosfera com experimentos físicos para ver a perspectiva e refração em ação. Em nossa atmosfera tem muita água, as nuvens são manifestações mais visíveis, mas o ar contém água e partículas que são muito pequenas para serem vistas. Buscando quanto tem de água na atmosfera e entrando em algumas páginas de dados oficiais, encontramos os seguintes. Em qualquer momento, a atmosfera contém uma assombrosa quantidade de 37 milhões de galões de água, na fase de vapor invisível. Isso é suficiente água para cobrir toda a superfície da Terra e o oceano com uma polegada de chuva. Outra fonte diz, uma estimativa de água na atmosfera em qualquer momento é de aproximadamente 3.100 milhas cúbicas ou de 12.900 quilômetros cúbicos. Podemos saber disso, mas não sabemos o que realmente significa. Se existem trilhões de pequenas gotas condensas de água, então todas elas combinadas podem criar uma grande lente convexa, que nesse caso atuaria como uma lupa. Aqui vemos um gráfico típico mostrando como os raios de luz entram em algum tipo de meio, como nesse caso a água. A refração faz com que a luz dobre para baixo. Aqui vemos a imagem de um lápis dentro de um copo de água e se observa como a refração curva a imagem para baixo, mas também aumenta. Isso é muito importante. Então a atmosfera atua como um tipo de lente, como uma lente convexa ou como uma lupa. A mesma ciência diz que a atmosfera atua como uma lente. A atmosfera realmente está atuando como uma lente, sim. Mas a ciência real tem a ver com o que é observado, comprovado e experimentado. Podemos visualizar e comprovar com o experimento que realizou Rob Skiba, utilizando uma lente grande de aumento. Esse é seu canal. Utilizou um pequeno set com imagem de skyline de Chicago ao fundo, levando em conta que existem diferentes tipos de condições atmosféricas que poderiam permitir o maior ou menor aumento. Nesse cenário, foi feito com um maior aumento. E tem um segundo cenário com o skyline de Toronto, onde se tem menos aumento ao aproximar a lente à imagem do fundo. Primeiro a câmera se aproxima e logo se distancia, como se estivéssemos do outro lado. E ao distanciarmos, se vê claramente como porções da imagem começam a desaparecer pelo efeito da lente, igual como ocorre na vida real. Existem várias fotografias onde se podem ver, então nesse experimento se demonstra que perder uma parte da imagem da skyline ou panorama urbano dos edifícios à distância não tem nada a ver com não ver nenhuma curvatura, senão como uma refração da atmosfera. E o mesmo aconteceu com o Sol, que se mantém em paralelo à mesma altura sobre a superfície da mesa, sem refração. Ao agregar o aumento atmosférico, veja o que acontece. A refração dobra a luz para baixo, assim como se vê na vida real. A refração faz com que o Sol se oculte. Ao distanciar a imagem do Sol, se manteve quase seu mesmo tamanho enquanto baixava, enquanto na realidade apenas se distanciou. E o mesmo se aplica nos barcos que se perdem no horizonte. Mas muitos mencionam que as nuvens que se iluminam desde abaixo depois que se ocultou o Sol é uma prova que a Terra é esférica, mas também nesse experimento feito por Rob Skiba se comprova o que acontece na Terra plana, com certeza graças à refração.